hoje recebendo o candidato do PSOL à Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo. Candidato, o seu programa de governo, ele contempla a criação de conselhos de moradores em bairros para deliberar sobre políticas de desenvolvimento. Também o seu programa de governo fala em plebiscitos para deliberar, enfim, ações administrativas e tal. Seus adversários veem nessas questões traços da democracia direta de Hugo Chávez e o acusam de Jurássico e, enfim, o candidato do PSDB chegou a fazer essa acusação aqui. Como é que o senhor recebe esse tipo de restrição ideológica de seus candidatos? É normal, se um candidato tucano elogiasse uma proposta mais democrática, eu teria espanto. Né? Não é do perfil de quem governou o país de forma tão elitista durante tanto tempo poder acreditar em alguma coisa mais popular. Essa é a diferença ideológica que existe mesmo. Eu acredito plenamente na maior participação das pessoas. Mas quem quer comparar com a Venezuela, podia comparar com Nova York, para agradar os tucanos. Né? Nova York, por exemplo, tem um conselho de orçamento participativo, que o orçamento só é aprovado na Câmara dos Vereadores depois de aprovado no Conselho de Moradores. Estou falando de Nova York, não estou falando de Havana, né? Não estou falando de nenhuma cidade que pudesse ter um perfil socialista. E eu sou socialista. Mas o que eu estou falando aqui, a gente está disputando uma eleição, a gente não está comandando uma revolução. O que a gente está propondo é a maior participação das pessoas. Hoje, o cidadão carioca, ele é o cidadão foca. Ele sai de casa, bate palma e volta. Né? Você não tem nenhum mecanismo de participação direta na sociedade. A gente vive um grande investimento numa sociedade absolutamente desigual, com transporte caótico, saúde nem se fala, a educação perdendo a sua alma, problemas seríssimos de moradia, e nós não temos canais de participação na sociedade. A gente não é chamado para participar de nada, Ricardo. Então isso é muito grave. Então o que a gente está querendo é, no lugar de subprefeito, que cá entre nós, subprefeito serve para quê? A não ser para ser candidato a vereador depois. Né? Então, acabar com essa história de cabide, de emprego, para fazer com que o morador, quem conhece o bairro, é quem mora no bairro, é quem acorda, leva seu filho para a escola, faz a feira, é quem conhece o bairro. Esses moradores podem ser estimulados a se organizarem e terem um canal direto de diálogo com a população. Não é que você vai eliminar o governo e substituir por conselhos. Não, mas os conselhos serem efetivados. Na década de 80, no Rio de Janeiro, você lembra bem disso, nós tivemos muitas associações de moradores fortes. Isso era bom para a cidade, dá vida para a cidade. E, além disso, os conselhos de políticas públicas, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Transporte, Conselho da Saúde. Quanto mais a sociedade participar e ajudar o governo, melhor para a política. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, a Câmara de Vereadores. Muita gente me pergunta assim, talvez você tenha uma pergunta que eu estou antecipando. Como é que você vai governar essa é uma pergunta que realmente eu faria, porque o seu partido tem um leque de alianças restrito. O PSOL não é um partido aberto a alianças, há um crivo ideológico nas alianças propostas pelo PSOL. E para manter a coerência, muito bem. Bom, a partir disso, é de se supor que o número de vereadores que o PSOL vai eleger é muito pequeno, 4, 5, quer dizer, como... 4, 5 está ótimo. 3, talvez? Não, eu acho que elege 4. Considerando isso, então, como você iria governar, administrar a cidade, tendo a maioria esmagadora da Câmara na oposição? Eu não sei se eu vou ter a maioria da Câmara na oposição. Vamos ver quem é que vai ser eleito. É claro que o PSOL não vai eleger um número de maioria. Nem os partidos aliados. Não. Porque assim, nós não estamos isolados. Só que a gente acredita em um outro modelo de aliança. A nossa aliança é com a sociedade civil. A aliança que eu quero é com a juventude, com os médicos, com os servidores, com os arquitetos, com os professores. Essa é a aliança que eu acredito, com quem constrói o Rio de Janeiro. A aliança com cúpula partidária só serve para distribuir cargo e alimentar a corrupção. A gente está propondo uma outra lógica política. A gente está propondo desfazer esse entendimento político. E cá entre nós são 51 vereadores. Quem está nos assistindo dificilmente consegue lembrar o nome de 10 vereadores. Por que essa tragédia acontece? Por que ninguém conhece os vereadores que são da própria cidade? E esses caras decidem sobre a vida da gente a todo instante, Ricardo. Candidato, falamos ainda há pouco do candidato do PSDB, Otávio Leite. Num hipotético segundo turno, o senhor aceitaria o apoio dele? Olha, Ricardo, se o Otávio chegar no segundo turno, e ele falar, olha, o melhor candidato é o candidato do PSOL e nós vamos votar nele, não vou dizer que não. Agora, uma aliança programática com o PSDB, deles ocuparem cargos, eu acho que isso não é viável. Nem eu acho que é algo que eles desejam também. É diferente do próprio candidato Rodrigo Maia Garotinho,
Não aceitaria o apoio no segundo turno de César Maia, de Garotinho? Não faz sentido. Não faz sentido, porque é uma contradição enorme. Eu não tenho esse nível de pragmatismo na política, ainda bem. Né? Para mim, a vida não acaba no dia 7. Né? É um instrumento, é um meio de luta, não é fim. Política é meio, não é fim. Porque isso, aliás, é uma grande diferença da gente para eles. Porque, na verdade, nós fizemos uma aliança com a sociedade civil. Uma aliança com médicos, jovens, artistas, professores, arquitetos, servidores. Essa é uma aliança. O que nós não fizemos foi uma aliança com cúpulas partidárias que, na verdade, só estão interessados em ocupar os cargos. É aí que nasce a corrupção. Aliás, a corrupção não é um comportamento, a corrupção não é um guardanapo na cabeça. É mais do que isso. A corrupção é uma estrutura de poder. Chegar ao poder com 20 partidos significa que você já fatiou todos os cargos do Estado nos interesses das cúpulas partidárias. É isso que a gente está negando. A gente está propondo uma outra lógica política, que é da aliança com a sociedade civil, de quem vive, quem constrói o Rio de Janeiro no seu dia a dia. Parte da sociedade está entendendo isso. A gente já tem mais de 20% aí nas pesquisas, e se tiver segundo turno é com a gente. Então a gente já, mesmo uma enorme diferença, a gente não tem o dinheiro, não tem tempo de TV, a gente está conseguindo criar um movimento onde principalmente a juventude voltou a acreditar na política, e a nossa campanha hoje, independente do resultado, já é vitoriosa. Candidato, voltando ao seu programa de governo, no que se refere à habitação, o senhor fala que a Secretaria Municipal de Habitação foi entregue aos grupos mais reacionários, está a serviço dos grupos mais reacionários da cidade do Rio de Janeiro. E critica o fato de que 70% das unidades habitacionais construídas no Rio, dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, estão concentradas na Zona Oeste. O senhor não vê isso como uma decorrência natural de uma demanda por habitação na Zona Oeste? O senhor vê como um trabalho de limpeza social, está dito no seu programa de governo, que através desse mecanismo estaria se tirando a construção de conjuntos habitacionais populares de áreas mais valorizadas, ou seja, o senhor vê nisso uma orquestração e não um resultado de uma demanda natural dos moradores da Zona Oeste. É isso mesmo? Não, é isso mesmo, até porque a população que está sendo levada para a Zona Oeste não é da Zona Oeste. E não é 70%, não. 87% das casas entregues pelo Minha Casa Minha Vida para a população de 0 a 3 salários mínimos, não é todo Minha Casa Minha Vida, a população mais pobre, a população mais necessitada, a de 0 a 3 salários mínimos, que está sendo removida de várias áreas da cidade, inclusive do centro, estão sendo levados para a periferia da Zona Oeste. Não é nem para a Zona Oeste, é para a periferia do lugar que não tem tronco de esgoto, que não tem rede hospitalar, que não tem rede educacional, que, na verdade, não é o desejo. E essas pessoas, em muitos lugares... O senhor é contra a construção desses conjuntos na Zona Oeste? Não, imagina, uma pessoa que mora no centro da cidade, mora na zona portuária, ela ser levada para a periferia da Zona Oeste, um lugar que não tem nem tronco de esgoto. Chega lá muitos submetidos ao poder de milícias, como está acontecendo em vários desses conjuntos. É um horror, a vida dessa pessoa fica inviabilizada. A Zona Oeste hoje tem 1/3 da população do Rio de Janeiro e oferece 8% do emprego de toda a cidade. Não tem sentido você inchar ainda mais a Zona Oeste, que não tem uma boa rede hospitalar, não tem uma boa rede educacional e o transporte é um caos. A população depende fundamentalmente do transporte alternativo, que não há qualquer controle sobre ele e nem qualidade. Então, enfim, é claro que esse modelo elitizado de cidade, ou entregue aos interesses da especulação imobiliária, não é bom para o Rio de Janeiro, que faz o Rio de Janeiro ser cada vez mais desigual. O centro da cidade, a zona portuária, 70% daquele terreno é terreno público. Poderia e deveria ali também conter moradias mais populares e não ser entregue exclusivamente aos interesses de grandes torres, de grandes construtoras, porque o Rio não é feito só disso. Eu vou fazer mais uma vez um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebe o candidato do PSOL à Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo.